Então, vamos lá, né, gente? Vamos retomar onde a gente estava. Espera. Então, vamos lá. A gente estava na distância? Não, pera. A gente estava aqui nas barreiras visuais e acústica, não foi? Massa. Bom, as barreiras, elas têm, né, o objetivo também de enfatizar o espaço pessoal, demarcar funções, inclusive, algumas vezes demarcar, inclusive, relações hierárquicas também, né, a depender do tipo de barreira, ele vai ter, vamos ver aqui que bom. Então, em ambientes, já li isso aqui, estava falando das praças, ok. Então, as barreiras isolam os ambientes e seus usuários, podem isolar, vou botar assim, visual e ou acusticamente. Podem ser dos mais diversos materiais, alturas e configurações, incluindo arranjos, né, sociopetal e sociofugal, que foi o que eu comentei antes com vocês. Repassando, sociofugal, vejam pelo nome fuga, são os arranjos que evitam contato, isolam. Sociopetal são os arranjos que favorecem o contato. E lembrando que o ideal é a gente sempre poder ter o ajuste desses dois arranjos, tanto ter a possibilidade de contato como a possibilidade de isolamento também. Quando móveis permitem a integração dos ambientes e contribuem para a sua adaptabilidade. Está um pouco estranho isso aqui, mas na apostila de vocês está certo isso. Barreiras podem também representar status ao separar usuários ou grupo dos demais. Então, se está todo mundo no ambiente e tem uma barreira para uma pessoa, você já percebe por aí que está havendo uma valorização, né, uma hierarquização desse espaço, né, por essa pessoa. Então, as barreiras são capazes também tanto de isolar acusticamente, e a questão acústica, gente, ela também é determinante no espaço pessoal, né? A possibilidade de eu falar, de eu ser ouvida, de eu ser entendida, diferente se a gente está num ambiente. Outro dia alguém comentou aqui, já não me recordo quem, a gente comentou sobre a questão do barulho em alguns restaurantes, que você não consegue conversar com ninguém, por exemplo. Então, assim, é um dado de desconforto, consequentemente, é um dado até de invasão do espaço pessoal, né? Porque eu me sinto invadida o tempo inteiro, eu não estou relaxada, eu não estou confortável. Então, há aí uma ausência da preocupação com essa questão do espaço pessoal, que, como eu disse no início, e como as autoras aqui disseram, muitas vezes se confunde com a noção de territorialidade, de privacidade. Então, esses conceitos, algumas vezes, se sobrepõem. Então, as barreiras podem ser fixas, podem ser móveis, né? Mas elas são elementos de proteção de um modo geral. Então, quando a gente falou no texto, aqui no texto, de que, por exemplo, para eu ter algum nível de conforto, eu preciso ter um controle visual do espaço, as barreiras favorecem isso, porque ela reduz a área na qual eu preciso ter a minha atenção concentrada, né? Elas ajudam muito nesse sentido. Distâncias interpessoais. Das variáveis arquitetônicas que ela cita aqui, essa é a que a gente mais viu.
Porque todo o texto de Hall é em cima das distâncias interpessoais, né? Sejam elas com indivíduos em pé, e aí eles próprios regulam a distância que lhe é confortável, a não ser em situações como elevadores, como avião, que a gente não consegue ajustar a distância, então a gente tolera determinado nível de desconforto, né, por ser rápido. Avião nem sempre é tão rápido, há pessoas que não conseguem negociar, não conseguem abstrair. No final do texto de Summer, não sei se vocês estão lembrando disso, mas ele vai dizer que na hora em que a gente trata o outro como uma não pessoa, diminui a necessidade, por exemplo, de determinadas defesas, porque o outro deixa de invadir meu território. Então, de modo geral, é o sofisticado mecanismo que a gente desenvolve para viver numa coletividade. É ignorar a maior parte das pessoas que estão naquele espaço, a não ser que elas se comportem de uma maneira inesperada. Então, nessa hora, a minha atenção é atraída, né, por essas pessoas. Isso não quer dizer, gente, que a gente não viu todas essas pessoas. Elas só entraram numa categoria de não risco. E na hora que ela entra numa categoria de não risco, eu não preciso prestar atenção nela. Porque se ela entra na categoria de risco, então minha atenção vai estar 100% focalizada nela. E aí a sensação é de muito desconforto. Daí porque existe toda uma conduta social esperada, a forma que a gente se comporta em vários níveis, para que você não represente um susto para o outro, né? Para que a socialização seja possível. Até na ocupação espacial existe essa lógica. Então, você está sozinho numa mesa, tem um monte de mesa vazia, o outro vem e senta do seu lado, com certeza você vai levantar e vai sair. Isso vai acionar os seus alarmes, mesmo que ela não esteja muito próxima de você. Então, há uma distância a qual a gente se programa para que o outro exerça, e essa percepção é dinâmica. Todo o tempo ela muda. Na hora que esse espaço está cheio, eu percebo a proximidade do outro de uma outra forma. Aeroporto é bem interessante para se ver isso, né? Se a sala ali de embarque está vazia, você bota as suas malas de um lado, bota do outro, fica com 3 cadeiras, amplia seu território, maravilha. À medida que vai enchendo aquele ambiente, eu vou tirando as malas de uma cadeira, depois eu vou tirando da outra. Eu vou aceitando que o outro não tinha outra opção senão sentar ali. Então, não é que isso me seja agradável, mas isso me era aceito. Eu posso entender esse comportamento. Eu não posso entender o comportamento do outro ter um monte de opção e sentar do meu lado. Aí, nessa hora, disparam-se os nossos alarmes de segurança. Vamos lá. Então, distâncias interpessoais. Referem-se a distâncias adequadas para contato ou não contato, né? Se eu desejo ter contato ou se eu não desejo ter contato, ou não preciso de contato, ou eu preciso de não contato, enfim. Gifford coloca que essas distâncias podem gerar reações comportamentais positivas. Como é que a gente mede isso? Os indivíduos permanecem em suas posições, ou negativos, os indivíduos alteram suas posições. Então, se alguém se aproxima muito de mim, via de regra, se aquilo não está confortável, a gente se levanta e sai. Né? Então, a reação é a de evitar essa proximidade. Distâncias inadequadas podem gerar, quando muito próxima, a sensação de invasão do espaço pessoal. E quando muito afastada, a sensação de frieza e indiferença. A gente viu isso no texto de Summer também, não sei se vocês lembram. Então, isso se verifica muito por pessoas de outras culturas. Então, exemplo, chega uma estrangeira para ser, e eu já tive isso algumas vezes, colega de vocês. Ora, vocês têm uma expectativa da distância que o outro deve ficar. E na hora que o outro pratica uma distância diferente, advinda da sua cultura,
Pode me dar a sensação de que o outro é frio, de que o outro não quer contato, se ele se coloca um pouco mais distante do que seria a minha expectativa. Ou ao contrário, se o outro se coloca muito junto, pode me dar a sensação de ser uma pessoa invasiva, mal educada, inadequada. As duas situações vão dificultar muito a socialização dessa pessoa. Então, quando a gente chega em outras culturas, o mais sábio primeiro é observar mesmo como é que essas pessoas lidam com essa distância antes de impormos a nossa distância. A teoria social learning vê o espaço pessoal como uma necessidade, uma herança genética e, ao mesmo tempo, um comportamento gradualmente aprendido. Por que a gente lá no início viu vários exemplos com animais? Porque isso coloca a gente em perspectiva que grande parte dessas nossas condutas são uma herança genética. É um mecanismo de proteção e de defesa das espécies, nem é só da nossa. Agora, além dessa questão que eu herdo, há também a questão da cultura. Como é que isso vai entrelaçar com os aspectos da nossa cultura? A gente sabe que existem outros fatores, né? A maior parte deles vai entrar aqui na cultura, como depende do nível social, depende do nível econômico, de que época eu sou, né? Também, que idade eu tenho, que é a questão geracional, qual é o meu sexo, isso também interfere. Tudo isso está muito aqui dentro dessa questão da cultura. Qual é a minha religião? Então, tem muitos elementos que vão entrar aqui. Coloca que até 4 anos de idade, no caso da teoria do social learning, gente, com 4 anos de idade, as crianças já aprenderam a manter-se mais próximas umas das outras no ambiente formal do que no ambiente informal e também a manter-se mais próximas de conhecidos do que de estranhos. Você vê quão jovem a gente começa a aprender os elementos da nossa cultura e os elementos da nossa segurança, porque antes disso um pouco não teremos, né? A criança estará muito mais suscetível. Ainda segundo Gifford, algumas pesquisas indicam que a necessidade de distâncias interpessoais em ambiente confinado parece ser maior do que em ambientes amplos. Olha que interessante isso. Então, o que a gente falou? Que para pessoas estranhas ou pessoas que não se conheçam, os ambientes amplos são muito mais confortáveis do que os ambientes pequenos. Que foi aquilo aqui. O que a amplidão também favorece? A amplidão dá conforto a um grupo. Então, por exemplo, um lounge de aeroporto, um lounge de um hospital. A amplidão é necessária para que pessoas que não se conheçam, e são várias delas, possam sentir um determinado nível de conforto. O status de uma pessoa... Aí também me ocorreu uma coisa da Ilse Crawford que a gente viu ontem. Vocês lembram quando ela diz que um ambiente bem cuidado é capaz de gerar o conforto suficiente para que as pessoas fiquem mais próximas umas das outras? Pessoas que não se conhecem, né, como os hóspedes de um hotel. Então, apesar do espaço pequeno, apesar de um espaço delimitado, um elemento que poderia favorecer isso seria o cuidado, né, com as questões que geram conforto. Aí, um pouco como é que eu interpretaria isso? É porque esse cuidado vai passar a ideia de segurança. E é por isso... Então, quando você vê... Gente, tudo isso aqui é a nível de sensações. Quer dizer... Alguém lá no At Home, como a gente viu, poderia ser um estelionatário? Poderia. Poderia ser um serial killer? Poderia. Mas eu tenho a sensação, né, o ambiente me possibilita a sensação de que as pessoas que estão ali são pessoas selecionadas. E isso me daria o conforto de poder interagir com elas.
né? O ambiente tem essa característica também. O status de uma pessoa ou grupo de pessoas também impacta na distância entre elas. Quanto maior o status, maior sua distância dos demais. Então, isso a gente viu bastante, né? Como as distâncias acabam sendo um elemento de definição de status. Simplesmente, gente, porque espaço é poder. Quanto mais espaço, mais poder, porque o espaço é caro. Né? Então, se uma pessoa tem uma sala de 20 metros e a outra tem uma sala de 5 metros, não é propriamente só o tamanho em si, mas o tamanho ali está gerenciando uma questão de um valor também. O valor atribuído ao metro quadrado, por exemplo. E isso, sim, vai definir status. Assim como o mobiliário, assim como todos aqueles outros símbolos de status que nós vimos. Hall coloca que o desenvolvimento das extensões do organismo humano, computador, telefone, a língua escrita, deu-se em tal grau que tendemos a esquecer sua natureza animal. Aí é um pouco curioso, porque quando o Hall escreveu esse texto, nem tinha o celular, tá? Né? Não tinham todos esses equipamentos portáteis que nós temos hoje, né? Caberia realmente uma análise sobre isso. Pode-se considerar o telefone celular, isso já é uma interpretação delas, né? O laptop como as novas extensões do nosso organismo, que requerem geralmente maior espaço pessoal para, por exemplo, manter-se a privacidade acústica. Esse é um paradoxo realmente do nosso tempo, porque os espaços são cada vez menores. Hoje, por exemplo, as pessoas quase não mandam um texto escrito, são áudios, você tem que ouvir, são vídeos que você tem que ouvir. Quer dizer, na hora que eu estou ouvindo um vídeo, em tese, eu preciso de distância das outras pessoas, né, para ter uma privacidade acústica nesse sentido. E isso muitas vezes não acontece. Veja como é desconfortável. Se você entra no elevador e alguém está ouvindo algo e dando risada, é bem invasivo, né? A sensação que a gente tem é de que o outro é mal educado mesmo. O outro realmente ignorou todo mundo mais, porque naquela atividade ali, que era do privado, então hoje a gente passa por essa certa dificuldade, né? Dessa confusão entre o público e o privado. As pessoas já estão ignorando tanto a presença do outro, estão ignorando tanto a presença do outro, a ponto de ser mesmo descortês com o outro, né? Iluminação. Bom, quando a gente falou de luz natural, né? A gente já falou um pouquinho disso, e o até falou da luz artificial também. Bom, pode-se inferir de Hall que a percepção espacial humana debruça-se basicamente sobre o sentido da visão. Summer vai dizer muito isso também, não é só Hall, que esses fenômenos todos são fenômenos que requerem luz. Seria interessante, não sei se existe algum estudo, por exemplo, sobre pessoas cegas e essas relações espaciais. Porque, de um modo geral, dizem que elas acabam desenvolvendo outros sentidos. Então, se ela sente o cheiro do outro, o outro se presentifica, havendo visão ou não visão. O importante é se há uma percepção da presença do outro. De um modo geral, né, a percepção passa muito por um determinado nível de iluminação. A Sommer coloca que o espaço pessoal é um fenômeno que só ocorre sob a luz. No campo visual, transições entre luz e sombra diferenciam os espaços. A iluminação natural ou artificial, trabalhada de forma pontual, pode delimitar áreas específicas desejadas, destacando o espaço pessoal. Então, quando a gente faz uma iluminação focal, exemplo, você entra numa recepção e tem, de um modo geral, vai ter um rebaixo, que a gente vai falar mais adiante, uma iluminação em cima do balcão de atendimento. Aquela luz ali vai entrar também, na minha percepção, como uma delimitação de espaço e de função. Eu já sei onde ir. Vocês querem ver outra coisa mais clara ainda? Em áreas muito grandes, tipo loja de departamento.
De um modo geral, eu posso olhar para o teto para descobrir onde está o caixa, onde estão os provadores. Há uma marcação, há uma sinalização, tanto da iluminação como muitas vezes outros tipos de marcações, para delimitar aquelas funções. E toda vez que eu delimito funções, que eu facilito isso para o funcionário, eu estou também trabalhando com a questão do espaço pessoal. Estamos respeitando o espaço pessoal, né, daquela pessoa. Por exemplo, eu vejo a questão do vendedor, né? O vendedor de roupa, ele na verdade passa muito tempo de pé. Muitas vezes ele não tem nem onde sentar, porque a ideia é que ele trabalhe o tempo inteiro pela venda. E ele também não tem propriamente ele uma delimitação. O caixa tem, mas ele não. O que tem é o produto. Então, de certa forma, se você pensar bem, não é uma tarefa muito simples nesse sentido. O outro não está numa zona de conforto. É porque se sabe que a venda não pode entrar na zona de conforto. Há que haver uma certa inquietação para que o outro venda. Até tem uma definição de venda que diz assim: vendedor é aquele que tem um trabalho novo todos os dias. Quer dizer, e há muita rotatividade na área de vendas. Então, na hora que aquele outro se acomoda, na hora que ele não busca mais a venda, muitas vezes o dono do estabelecimento troca essa pessoa, bota em outra loja, bota em outro lugar. Então, assim, em algumas funções a gente vai ver uma certa ausência mesmo desse espaço pessoal definido, né? Por conta do tipo de tarefa, né? Claro. Eu acho até que se a gente tiver a possibilidade de, na hora do descanso, essa pessoa ter um lugar para sentar, ter um lugar para descansar, é o ideal, né? Se a gente conseguir fazer isso no projeto, é interessante. Então, a iluminação natural, então tá, quem tá com a sua sala voltada para a janela, é um dado de status, né? Eu estou enfatizando o status daquela pessoa através não só da vista, mas da iluminação natural. Então, tanto a iluminação artificial como a iluminação natural também vai demarcar funções, vai demarcar territórios e, portanto, o espaço pessoal. Se vocês quiserem falar alguma coisa, me digam. Observações? Peraí. Ah, não, pulei esse aqui, pera. Iluminação. Aí, Hilda, finalmente desníveis de piso e forro. Os desníveis, gente, todos esses elementos, tem exemplos na apostila com fotos de projetos que vocês podem olhar, né, que os autores mostram. Depois eu vou dar uma passadinha rápida em alguns aqui para a gente ver, tá? Os desníveis também vão ter papel na diferenciação do espaço. Apesar de não necessariamente vinculados ao status dos usuários, os desníveis, assim como as distâncias interpessoais, podem também salientar o status. Situar-se em nível mais alto pode significar maior status. Quer dizer, os três autores aqui concordam com isso. Podemos observar em projetos de empresa que ocupam vários pavimentos e também de edifícios residenciais que o pavimento mais alto é o mais valorizado. Não só o mais alto, no teatro, por exemplo, aquelas áreas em volta, as áreas mais altas são as mais caras, são as mais valorizadas. Então, a gente vai percebendo desníveis como elementos de status, como se fossem palanques. A gente tem que pensar nesse desnível. Lembra quando o pessoal falou da distância pública? Do uso dos palanques, né, para aumentar a sua visibilidade. Quanto maior o público, maior é esse palanque, né? Os padres costumavam falar em púlpitos, né, que eram aquelas partes mais altas da igreja. O próprio altar já é mais alto da igreja. Então, os desníveis, eles podem ter diferenciação de status, de poder, podem também ser usados para definir funções. Era muito comum nos apartamentos, 30 anos aqui atrás, vários desníveis dentro. Então, você entrava, descia para a sala, subia para o jantar.
Muitos apartamentos aqui na Graça, na Vitória, ainda são assim, né? Porque são apartamentos de 40 anos, 50 anos aqui atrás. E isso era muito utilizado para enfatizar funções diferentes, atribuir status a determinadas áreas. Mas é óbvio, sabe, Hilda, que hoje a gente evita o desnível de piso. Você pode usá-lo através da diferenciação de pisos, por exemplo, por conta da questão da acessibilidade, né? Esse é um item que hoje é muito mais discutido e falado. Então, os desníveis de piso são muito arriscados, não estamos mais habituados a eles. Então, as pessoas estão olhando para frente, não veem, tropeçam, caem. Então, é possível usar essas diferenciações de outras formas. Um tapete, por exemplo, pode gerar essa diferenciação entre os espaços, essa demarcação de determinadas áreas, seja uma recepção, seja um estar numa casa. Então, a gente usa os tapetes com esses objetivos de marcar territórios, enfatizar territórios, enfatizar arranjos sociopetais, por exemplo, como um estar, como um jantar. Então, a gente pode usar outros recursos para fazer essa diferenciação que não propriamente o desnível. O desnível acaba acarretando em risco. Isso de piso. Mas os desníveis de forro podemos usar muito. Então, como eu disse para vocês, é comum rebaixar o forro na área que tem uma secretária, que tem uma recepção. Podemos rebaixar também áreas como uma sala de TV, por exemplo, enfatizando a intimidade, né? Se você tem uma sala muito grande, eu posso ter áreas em uma altura, áreas em outra altura. Isso a depender do objetivo que eu esteja buscando com essas diferenciações, né? Sejam para marcar territórios, sejam para enfatizar a questão da privacidade, da territorialidade. Então, pensa que na hora que eu marco, gente, a área, tipo assim, entre aspas, essa área é para isso. Vamos pensar aqui do ponto de vista do comportamento. Eu estou evitando que outros comportamentos diferentes do que deveriam acontecer naquele espaço ocorram. Então, o objetivo dessas marcações, e tudo isso é uma ergonomia, inclusive informacional, digamos assim. Porque a gente pensa em ergonomia muito como atividade, né? Mas a ergonomia está em vários aspectos, inclusive na informação. Tudo isso eu estou comunicando, né? E na hora que eu comunico, que eu informo, eu tanto protejo aquele que está ali na sua área de trabalho, como eu dou autonomia para aquele que está buscando algo. Então, aos dois eu ofereço conforto, né? O conforto da autonomia, eu não preciso perguntar tudo a todo mundo, eu estou vendo, está facilmente identificável aqui pela edificação, pelos elementos arquitetônicos, onde eu tenho que ir, o que eu vou fazer. Gente, isso num aeroporto, num país que você não fala a língua, é importantíssimo. Se eu mostrasse para vocês, eu fiquei encantada com o aeroporto realmente em Helsinki, porque eu não falo finlandês, é uma língua estranhíssima, por sinal é uma língua muito jovem, do ponto de vista da escrita e da gramática. Mas o aeroporto era um exemplo de identificação de para onde você vai, de setas, com símbolos internacionais, com imagens. Tudo isso é respeito, sim, ao outro, é cuidado com a comunicação, né? Então, esses dados fazem toda a diferença para facilitar a vida da gente. Vou mostrar aqui rapidinho. Peraí, calma aí, ainda falta eu terminar um aqui, que é... Bom, gente, isso nem sequer é a conclusão. Vocês precisam ler o texto todo, mas eu botei alguma coisa rápida aqui para a gente falar, quando ele diz o seguinte, né? Que tudo indica que os nichos... Gente, eu li nichos? Rapaz, eu pulei nicho. Os ambientes em conformação de nichos enfatizam a questão da proteção dos indivíduos.
e podem ser delimitados por Acho que barreiras. você falou de nicho, eu ouvi falar de nicho. Não, eu falei quando eu falei de amplidão, mas não Não, você tinha. falou do Google, que as empresas do Google têm nichos separados. Eu ouvi. Falei não, Del, pulei. Mas Cadê? não adentrou o assunto, não. Aqui, gente, vamos lá. Eu vou falar rapidinho aqui de nichos. A Ah, recorrente, pulou o escrito, né? Mas chegou a falar. isso, Pulou o slide. eu citei, Ah, mas sim. não li realmente o tema. A recorrente em projetos de reconhecida qualidade e em alguns dos padrões constantes da Pattern Language, os nichos são configurados por mobiliário e ou estruturas físicas, como paredes e materiais de acabamento, e destacam o espaço pessoal, proporcionando maior proteção, intimidade e interação social, quando com formações coletivas em arranjo sociopetal. Podem ser também conformações temporárias ou fixas, neste último caso, subtraídas ou agregadas ao volume da edificação. Então, eles podem ser móveis. Quando eu falei de barreiras, os nichos também são barreiras, tá? Mas nem toda barreira é um nicho. Então, vamos voltar aqui ao último que eu estava. Pronto, vamos lá. Os ambientes, então, os nichos enfatizam a proteção e podem ser delimitados por barreiras, desníveis, iluminação e diferentes materiais de acabamento, quando coletivos apresentam distâncias interpessoais adequadas para contato social próximo. Aí ele vai mostrar alguns restaurantes aí que vocês vão ver depois, que mostram bastante esses nichos. Ele vai falar, gente, também da dificuldade de usar isso, porque são muitas variações, né? Variações culturais, variações do arranjo, da orientação corporal das pessoas. Mas apesar dessa dificuldade, não quer dizer que não podemos utilizar essas teorias no nosso projeto. Devemos utilizá-los, mesmo que talvez a gente não controle todas as variáveis. Vamos tentar controlar o máximo de variáveis que pudermos. Não sei onde estava aqui, mas em algum momento o texto diz algo bem interessante, acho que foi em amplidão, que nós podemos experimentar no espaço tudo o que esse espaço oferece, mesmo que a gente não utilize. Isso é bem interessante. Então, voltando àquele exemplo, cadê aquele? Deixa eu ver aqui. Voltando aqui a esse exemplo do restaurante, eu aqui tenho a opção de estar no nicho desse, por exemplo, que enfatiza o espaço pessoal, a proteção, mesmo sendo barreiras vazadas, como eu posso estar aqui nessa mesa, né, compartilhada. Então, assim, em qualquer dessas situações que eu esteja, eu tenho todas as sensações, tanto da intimidade como da amplitude do espaço. Isso é muito interessante na nossa percepção. O fato de ter no espaço, eu não preciso usar para experimentá-lo. Então, isso é bem interessante. Exemplo, eu estou no sol, tomando um solzinho, e penso assim, poxa, mas daqui a pouco esse sol vai ficar muito quente aqui. E, ao mesmo tempo, eu tenho espaços fechados e cobertos. Então, eu sei que se eu quiser sair, eu tenho para onde sair. Então, isso me deixa confortável ali naquele lugar que eu estou. Se o grau de desconforto ali crescer, eu vou para outro lugar. Então, o fato daquele espaço ter mais de uma possibilidade de sensação, já está bom para mim. Então, enquanto está confortável aqui, eu vou ficando. Se não tiver, eu saio. Se chover, eu saio. Então, a gente experimenta todas as possibilidades que um espaço tem para lhe oferecer. Aqui são exemplos de nichos. Um nicho muito fechado, esse aqui é quase um casulo. Um grande nicho, quer dizer que já me diferencia aqui dentro desse espaço, não sei se dá para vocês verem, tem vários nichinhos aqui. São esses até. Nichos que parecem cocuns, né? Assim, casulos.
Ele vai falar das amplitudes também, né, nesse projeto aqui. Aqui é um projeto que ele vai falar muito da mobilidade, a possibilidade de diversos arranjos. Aqui nesse projeto ele vai falar, se não me engano, da luz, né, do papel da luz no conforto desses espaços. Aqui, por exemplo, aqui ainda tem um desnível de piso, não muito ergonômico, pode dar uma sensação de acolhimento, mas há um risco aqui, por isso que eu falei que a gente evita o desnível de piso. Isso aqui, por exemplo, que é um nicho, né, que deve dar uma super sensação de segurança, mas que só vai funcionar num clima frio. No nosso clima, dificilmente isso funcionaria. E isso é bacana porque é um quarto imenso. Então, se eu não quero estar aqui acolhidinho na minha cama, eu estou aqui tocando meu violão do lado de fora, eu tenho outras áreas para ficar. Aqui é um projeto de Mies van der Rohe e mostra a formação de um nicho curvo numa sala. Né? Como que isso vai dar numa grande e ampla sala, como que isso vai dar conforto. Porque, inclusive, tanto Mies van der Rohe como Le Corbusier eram adeptos de pouquíssimo mobiliário. Eles gostavam dos espaços amplos, porque pouco mobiliário também dá sensação de amplitude. Mas aí, como gerar conforto, apesar disso, a criação de nichos nos possibilita esse acolhimento. Bom, e por aí vai, gente. Leiam, quem não leu o texto, e usem no trabalho final de vocês. Foi por isso, Déia, que eu falei para você que as fotos, a imagem, saber qual é o pé direito em proporção com a área, ajuda muito nessas interpretações. Né? Vejam esse espaço desse restaurante, gente. Olha o tamanho que é aquela mesa. Hoje a gente sabe que em oferecer diversos tipos de arranjo, então, grupos que querem mais isolamento, tem esses 6. Grupos que querem um isolamento mais ou menos. Grupos que não precisam de isolamento nenhum. Então, diversos arranjos você encontra aqui como possibilidade. E o mais interessante é que essas longas mesas compartilhadas, elas são ideais para pessoas sozinhas no restaurante. É muito desconfortável sentar numa mesa fechada, se você está sozinho. Fechada, desculpe, deixa eu explicar esse fechada, não é nicho, não. Se eu vou pegar uma mesa aqui como essa, por exemplo, eu estou sozinho, imagina, é um constrangimento geral. De um modo geral, o próprio staff do restaurante desestimula. Se você senta sozinho numa mesa de 4, ele sai tirando os outros pratos. É bem embaraçoso, né? Parece que quer publicar para o restaurante inteiro que você vai comer sozinho. Então, nessa hora, opções como essa, a grande mesa aqui, facilita com que pessoas sozinhas não se sintam sozinhas. E não é porque ela vai conversar com a pessoa ao lado, não. Inclusive porque muito provavelmente vão sentar afastados uns dos outros. Mas ela tem uma sensação aqui de partilhar ao mesmo tempo que tem a possibilidade de não estar tão junto assim. Então, 2 pessoas que se conheçam sentem junto, mas muito possivelmente elas sentarão espalhadas se não se conhecerem. Né? Agora, se tiver tudo muito cheio, elas sentarão juntas, mas psicologicamente isso vai ser aceito, né? Isso não vai ser estranho, isso não vai mobilizar os mecanismos de defesa dessa pessoa. Então, gente, é claro que nenhum desses elementos é um elemento fixo. Nossa interpretação do espaço é sempre dinâmica. Então, a gente precisa mesmo entender que efeito, que sensação a gente quer provocar e através de que elementos, incluindo a distância, nós teremos para gerar esse efeito. Então, voltamos a Summer. O mais importante é estabelecer,